Deus abençoe o nosso pastor. Agradecer a Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Senhor, em nome do teu filho Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, nesse momento, Senhor, abençoe, Senhor, a vida do pastor, Pai. Usa ele, Senhor, com paz e honra, como o Senhor sempre tem usado, Senhor. Enche-se de paz, Senhor. Que a tua presença, Senhor, seja transbordante, Senhor, através dele a hora que ele fala a tua palavra, Senhor. Que a palavra venha cair em terra fértil, Senhor, e que ela não venha só florir e venha assim frutificar, Senhor. Abençoa, Pai querido. Tens total liberdade, Espírito Santo, de agir nesse lugar. E assim nós oramos, Senhor, em nome de teu filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Semana eu visitei a irmã Doris, né? Glória a Deus, bem. Aí eu estava falando para ela que nós, semana passada, participamos da Marcha para Jesus, a primeira Marcha para Jesus na cidade de Nova Trento. E o apóstolo André Estel, da Igreja Nação Forte, estava lá ministrando. E ele estava falando também sobre isso que a irmã Cris falou aqui, sobre os talentos, né? Deus nos deu dons e talentos para servir a Ele. E a gente às vezes fica achando que talento para servir a Deus é ter o microfone para falar, né? E nós nem estamos tendo microfone aqui. E ela estava falando que muitas vezes fazer uma comidinha para alguém, né? Quem tem o dom aí que pilota bem o fogão, né? Eu não sei fazer muita coisa na cozinha, mas quem sabe pilotar o fogão, dá para fazer muita coisa, dá para servir muita gente, né? Aqui, eu não sei, cidade de Tijuca, se tem muitos mendigos por aqui, né? Eu conheço um pastor lá em Florianópolis, um conhecido meu, que ele faz uma vez por semana um sopão e ele abençoa todos os moradores de rua ali, próximo à localidade dele, né? Então é um trabalho, é uma forma de servir, não é a única, mas através da comida a gente pode servir muita gente. E eu estava contando isso para ela, daqui a pouco ela já estava lá preparando uma mesa para mim. Eu disse, dona Doris, eu não estou pedindo comida, eu só estou contando, né, que servir, a gente pode servir com comida e tal. É que a gente sabe que ela tem esse dom, né? E ela já preparou lá. Depois eu passei uma receita para ela do acarajé e passei a receita para ela do tapioca de carne de sol, né? Porque ela é casada com baiano tem que aprender a fazer comida de baiano, né? Como é que a mulher vai agradar o marido fazendo comida de Catarina? Tem que fazer comida de baiano. Então eu já passei a receita, peguei lá no Google, né, e mandei no WhatsApp dela. E eu já disse para ela, o dia que ela fizer... O dia que ela fizer o acarajé para o marido dela, pode me convidar também que eu vou de penetra. Porque eu sou apaixonado por camarão. Se tem mais alguém aqui que gosta de camarão, né? Graças a Deus eu já estou na nova aliança, né? Porque tem aqueles que são ainda da antiga aliança, aí eles ficam lá cavucando, né? O livro de Levítico, não pode comer carne de porco, não pode comer camarão, não pode isso, não pode aquilo. Olha, como diz o pastor Dalci, né? O que mata, o que destrói é o que sai da boca do homem e não é o que entra, né? Então tem muita gente preocupada com o que entra, mas o que preocupado a gente devia estar com o que sai, porque isso é que destrói o ser humano, é aquilo que sai. O que entra, meu irmão, como diz a Bíblia, depois entra lá no banheiro lá que em 5 segundos sai tudo, né? Sai tudo embora, vai tudo de água abaixo. Essa coisa ruim que estava dentro de você, né? Então, claro, eu respeito, né? Quem quer seguir, né? Agora, a Bíblia diz que nós servimos a uma superior aliança. Por que superior aliança? O próprio Deus entendeu que a aliança anterior, né? Ela estava defasada e por isso ele criou uma nova. E até os dias de hoje, amados, tem pessoas que ainda estão na antiga aliança. Só que eu quero deixar bem claro, né? Nós somos da nova. Amém? A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente proveitosa e inspirada por Deus para ensinar, para corrigir, para exortar. Então a gente usa toda, a gente usa Antigo Testamento, a gente usa Novo. Só que algumas coisas da lei já se passaram. Jesus Cristo, ele veio e ele cumpriu toda a lei, né? Então agora eu sou salvo pela graça. Eu não sou salvo porque eu cumpro um monte de regrinhas. Então eu obedeço tudo certinho, eu vou no culto toda semana, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Hoje eu nem dei oferta ainda. Por quê? Porque eu estou com a carteira vazia,
Eu vou ter que fazer um Pix depois, né? Mas tem gente que acha, eu tenho que dar o dízimo, eu vou na igreja toda semana, eu faço tudo certinho, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não falo de ninguém, graças a Deus. Então eu vou morar no céu. Não, você não vai morar no céu por causa disso. Isso é sua obrigação fazer. Você vai morar no céu por causa daquilo que Jesus fez lá na cruz. Ninguém vai morar no céu por causa daquilo que a gente faz. A gente vai morar no céu por causa daquilo que Jesus fez. Amém? Amém. Então, eu vou continuar comendo camarão, né? Vou continuar comendo carne de porco, até porque o porco da época de Jesus era bem diferente dos dias de hoje, né? Naquela época, tinha cocô de vaca, cocô de camelo, cocô de tudo, pelos trilhos. Por que as pessoas precisavam ter um empregado na porta da casa para lavar os pés das pessoas, né? Isso tinha que ter, né? Jesus reclamou lá na casa de Simão que não tinha ninguém para lavar o pé dele, né? Mas aquela mulher beijava e enxugava com seus cabelos, né? Mas isso é outra pregação. Então tinha que ter, né? Por quê? Porque tinha muito cocô na estrada. Então naquela época o porco, se deixasse um porco solto, meu irmão, o que ele ia comer? E comer, porco come de tudo. Mas hoje em dia os porcos são criados, né, em lugares fechados, tem uma comida selecionada para ele, é tudo diferente. Então hoje, e a gente sabe que se você, as mulheres aqui que já fizeram carne de porco, seja frita, seja assada, você sabe que tem que cozinhar bem, né? Mas se cozinhar bem, mata tudo que tem ali, se tiver alguma coisa morre, né? Então não há que temer, né? E até porque a Bíblia diz que nós que somos cristãos, a gente pode até tomar veneno, está escrito, que não vai fazer mal algum. Não estou recomendando. Oi? Se não souber. Se não souber, né? Calma. Fica tranquilo que eu não estou incentivando ninguém a tomar veneno, tá? Mas eu, quando for para tomar aquela vacina do Covid, eu disse, Senhor, sob a tua palavra, eu estou tomando, né? Foi essa palavra que Deus me deu na época, né? Se alguém beber alguma coisa mortífera, não causará dano algum. Sobrevivi, né? Mas eu não recomendo para ninguém tomar essa vacina. Se alguém não tomou, que nem a minha esposa não tomou, parabéns, você não perdeu nada, né? Porque como que alguém vai criar uma vacina tão rápido como eles criaram, né? Leva anos para se desenvolver uma vacina. Mas nós todos, todo mundo, de uma certa forma, com certo medo, né? E muitos líderes cristãos a nível nacional e internacional incentivando tomar a vacina. Eu fui um daqueles que fui lá e tomei. Não sei se peguei Covid, acho que não peguei. Pelo menos não tive sintoma. Eu tive sintoma de gripe, né? Mas, se peguei, se não peguei também já passou, já era, né? Agora, tomei a vacina porque tinha muita gente tomando, né? Mas hoje eu não tomaria. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Deus colocou uma mensagem no meu coração. Se você quiser abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis 2, a gente vai ler do versículo 21 em diante. Gênesis 2, do 21 em diante. Faz o 21 aí. Quem é da época da propaganda da Ana Paula Arósio, né? Propaganda da Anatel, faz um 21. Da Embratel. Pessoal das antigas aí. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus no jardim e não
se envergonhavam. Amém? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Repita comigo, de volta à inocência. Amém? É sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, né? Deus colocou essa palavra no meu coração, de volta à inocência, né? Esse é um princípio da Bíblia que nós vamos encontrar em vários lugares da Bíblia e que precisa ser resgatado. Sobretudo no tempo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de muita maldade, né? Um tempo de muita maldade, muita corrupção, muita marvadeza, como diziam os antigos, né? E o mundo que a gente vive é um mundo doente. Nós estamos cercados de pessoas doentes. Doentes que eu digo doente na alma, né? Doente no corpo, talvez não são todos, mas doente nas emoções, talvez tem centenas de milhares. Eu falava aqui sobre a ansiedade, né? Mas a ansiedade não é o único problema. Tem a síndrome do pânico, tem o pânico, tem o estresse, tem a depressão, tem uma série de doenças que tem assolado a nossa geração. E nós precisamos nos guardar, né? A Bíblia diz que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu não sei se eu já preguei aqui sobre a graça da garça, né? O que é a graça da garça? Alguém aqui já viu esse animalzinho chamado garça? E onde é que ela habita? A garça não habita num lugar muito bonitinho, não. A garça, ela vive no Pantanal. A garça vive no meio da lama. E ela consegue, no meio da lama, ficar ilesa. Ela não se suja. Por quê? Porque ela tem um óleo sobre a pluma dela que ela consegue entrar no Pantanal e não se sujar. Então essa é a graça da garça. Poder andar em ambientes contaminados sem se contaminar. E esse é o maior desafio de um cristão. Poder andar no meio da sujeira, no meio do pecado, no meio da mentira, no meio da corrupção e ser diferente. Ser sal e ser luz do mundo. Se você conversar com qualquer cristão que é político ou já foi político, muitos deles vão dizer assim, alguns deles vão dizer assim, eu fui e não quero ser mais. Porque aquele ambiente é um ambiente totalmente corrupto. Aquele ambiente é um ambiente totalmente sujo. Só que se o cristão pensar que ele não pode estar mais ali, porque aquele ambiente é sujo ou corrompido, que esperança que a gente vai ter para o futuro do nosso país? Se pessoas do bem, cristãos, pessoas tementes a Deus, que guardam princípios e valores, não quiserem ocupar posições de destaque na sociedade, seja na economia, seja na agricultura, seja na administração de empresas, sociedade, na escola, polícia, vai lá, faculdade, política, educação. Se os cristãos não quiserem se envolver nesses lugares, o que será o futuro do nosso país? Se não tiver alguém para iluminar lá, vai se sujar cada vez mais. Existe hoje, né, já faz um bom tempo, desde que eu me conheço por gente, que se espalhou um boato no meio dos cristãos, né, que, por exemplo, política não se fala na igreja. Né? Igreja não é lugar de falar de política. Isso é uma baita de uma ignorância. Me desculpa aí se a palavra é muito forte. Né? Igreja é lugar de ensinar tudo. Tudo. Eu aprendi uma frase há muito tempo. Pregue o evangelho todo para o homem todo em todo tempo. Eu sou pastor que eu prego de tudo. O pastor tem medo de pregar sobre prosperidade? Não tenho medo. Estou pregando lá em Canelinha todo domingo. Por quê? Porque é bíblico. Eu prego sobre perdão, eu prego sobre amor, eu prego sobre arrependimento, eu prego sobre tudo que está aí na Bíblia. José do Egito, ele era governador. Ele era um governador. E é um personagem clássico da Bíblia. Pastor, então não prega mais sobre José, porque ele era governador, ele era político. Não, vou pregar quantas vezes eu quiser e precisar. Então, se a política hoje ela é considerada corrompida ou suja,
É porque está faltando pessoas de Deus lá dentro. E nós precisamos, através da palavra de Deus e da pregação do Evangelho, levantar pessoas que sejam capazes de entrar naquele lugar corrompido, se é que é, em todos os lugares, e mudar. Essa é a esperança para o nosso Brasil. Né? Cristo em nós é a esperança da glória. Agora, eu preciso voltar à pureza. Porque essa pureza que deveria, essa inocência que deveria ser uma realidade no meio cristão, ela foi perdida. Ela já foi perdida lá no início. E Deus quer restaurar isso. Deus é o Deus da restauração e Ele quer restaurar todas as coisas. O homem, quando foi criado, à imagem e semelhança de Deus, ele conseguia andar nu, homem e mulher, no jardim, e não se envergonhavam. Não se envergonhavam por quê? Porque não havia maldade no coração. Né? Não havia maldade. Eu e a minha mãe, durante muito tempo, né, essa é uma característica que nós temos igualzinho, né, não são todas, tem coisas que a gente é diferente, mas a gente sempre foi considerado muito inocente. Né? E a inocência, tem um lado da inocência que ela é boa, e tem um lado da inocência que é ruim. Qual que é o lado da inocência que é ruim? Né? A Bíblia diz em Provérbios 14:15, que o ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. Então, existe uma diferença entre a pureza e a ingenuidade. Existe uma diferença entre a inocência e a tolice. Né? Jesus disse, fugir da aparência do mal. Então, eu preciso saber onde é que eu estou pisando. Onde que eu estou pisando? Eu preciso ser puro, porque os puros de coração verão a Deus, Jesus disse. Bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Então, pessoas que são puras, elas vão se aproximar de Deus, elas vão ver a Deus. Deus quer que nós possamos voltar para esse quadro de inocência, mas não de ingenuidade. Eu preciso saber onde que eu estou pisando. Deus, estava falando para minha mãe quando eu estava vindo para cá, nos últimos dias, Deus tem aberto portas que eu estou até assustado, porque Ele está me introduzindo em lugares que eu nunca imaginei, né? Não tão, talvez assim tão cedo, né? Porque eu me considero jovem ainda, né? Só 50 aninhos, né? Mas eu nunca imaginei, isso eu confesso para vocês, já passou por muita coisa na minha vida. Eu sonho em pregar o Evangelho em tudo que é lugar do mundo, né? Japão, tal. Eu tenho esses sonhos, mas eu nunca imaginei, por exemplo, que eu ia pregar a palavra de Deus num simpósio de advogados. Eu nunca imaginei isso. E eu estou com essa roupa aqui porque hoje à tarde eu preguei num simpósio de advogados, só tinha advogado. E eu, representando o advogado dos advogados, que é Jesus, estava lá no meio. Só a diferença é que eu estava de sapato, né? Eu agora botei um tênis que é mais confortável e é o tênis da marca que eu vendo, né? Eu devia estar com esse tênis lá também, porque eu ia fazer comercial, né? Mas eu pensei, só tem advogado, vou botar um sapato social, né? Acho que vai ficar mais chique assim, né? Mas eu nunca imaginei, nunca passou pela minha mente, né? Estar no meio de advogados, né? Mas tu pregou sobre o quê? Propósito? Eu preguei sobre propósito, né? A importância de você identificar o teu propósito de vida. Se você não sabe por que Deus te criou, você vai passar uma vida toda infeliz. Ou fica dando tiro para tudo que é lado, né? Um dia, que nem um camaleão, né? Um dia você trabalha de um jeito, outro de outro, e depois outro, e fazendo outra coisa. E se a gente buscar em Deus, Ele vai revelar o propósito que Ele tem para cada um de nós. Não é uma regra, mas muitas vezes a nossa profissão, ela está ligada ao propósito, né? Por exemplo, eu não estou aqui como pastor porque eu tentei tudo na vida e não deu certo e por isso eu estou aqui como pastor. Não, eu estou aqui como pastor porque desde o ventre da minha mãe Deus já tinha me escolhido para ser o que eu sou. Então eu tenho convicção disso. E o diabo não vai conseguir tirar isso de mim, porque eu tenho convicção. Agora, se eu não tenho certeza, se eu não tenho convicção, quando o diabo soprar as vozes, a gente pode ficar confuso. Né? E tudo que o diabo quer é nos perturbar
e causar confusão na nossa mente. Mas, amados, então eu estava ali, né? Uma ovelha num tanque de tubarões. Que pastor também é ovelha, né? Uma ovelha num tanque de tubarões. Então eu sabia onde é que eu estava, né? Estava num tanque de tubarões. E no tanque de tubarão, você tem que agir como tubarão, né? Eu fui o primeiro a chegar, tinha 25 minutos para falar, eu usei cronômetro, eu usei os 25 minutos, não passei nem um minuto, nem um segundo. Eu fiz tudo o que era para fazer, me programei, me preparei, fiquei até 3 da madrugada orando, pedindo a Deus a direção. Deus me disse, vai ser assim, 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 assim. Eu fiz tudo certinho. Né? E tenho certeza que o nome de Deus foi glorificado. Né? Algumas pessoas já perguntaram até onde é que é a minha igreja. Glória a Deus, né? Mas, enfim, eu estou citando esse exemplo para a gente não esquecer que cada ambiente que a gente está, cada ambiente vai exigir uma postura, um comportamento, uma atitude. E, embora que Deus quer que a gente seja puro, e eu vou continuar falando sobre pureza, não confunda pureza com ingenuidade, porque durante muito tempo, eu vou confessar um pecado aqui, durante muito tempo eu confundi pureza com ingenuidade, e são duas coisas muito diferentes. E muitas vezes, querendo ser puro, porque Jesus pede que a gente seja puro, eu fui ingênuo. E aí, na nossa ingenuidade, de acreditar em tudo, em todos, de confiar em tudo, em todos, de achar que todo mundo é bonzinho, né? E que ninguém vai te fazer mal, às vezes a gente apanha e apanha feio, né? Então a gente tem que saber onde é que eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou. Eu conversava com a filha de um pastor, empresário, amigo meu e também cliente, né? A gente estava conversando sobre essa questão de homem dar carona para mulher, mulher dar carona para homem, né? A Bíblia diz fugir da aparência do mal, mas Jesus ficou sozinho com uma mulher samaritana no meio de um deserto, só ele e ela, né? E quando os apóstolos chegaram trazendo comida, ninguém questionou Jesus. O que está fazendo aqui nesse deserto sozinho com essa mulher? Ninguém questionou Jesus. Por que ninguém teve coragem de questionar Jesus? Porque Jesus era puro. Jesus era tão puro que ele era inquestionável. Ninguém poderia dizer, Jesus. Não, Jesus era totalmente santo, né? Então, os discípulos dele sabiam disso. E por isso, ninguém questionou. Mas nós, se a gente ficar sozinho com uma pessoa do sexo oposto, dependendo do lugar e da hora, vai dar B.O. Então eu tenho que saber com quem eu estou, como estou. E aí ela estava falando assim para mim, pastor Christian, ela é uma jovem, deve ter lá uns 30 anos, é jovem, né? 30 anos é jovem, né? Ela já tem um filho. Ela falou assim, se terminar o culto e eu tiver com meu filho na porta da igreja pedindo uma carona para casa, você é pastor, você daria ou não daria uma carona para mim com meu filho? Eu disse para ela, com o teu filho eu daria uma carona. Então você respondeu certo. Eu disse, por quê? Porque você vai honrar muito mais a Deus tendo um bom comportamento, me oferecendo a carona e agindo com seriedade dentro do carro, né? Primeiro, botando a pessoa no banco de trás, né? No banco de trás, claro. Vou botar a pessoa do meu lado. No banco de trás, com o filho no banco de trás. E você sendo respeitoso comigo, de que simplesmente você chegar e dizer para mim, eu não te dou carona, porque você é mulher. Então, isso é muito perigoso. Agora, se ela estivesse sozinha, ela disse para mim, nem teria coragem de pedir carona. Então, são situações diferentes, né? Ela está com um filho. Eu digo, né, que nos dias que a gente está vivendo, até com filho é perigoso. Porque eu já fui dar carona. Naquele dia nós fomos num carro só, não? Fomos 2 carros separados, né? Lá quando nós fomos conhecer o negócio da Gabi. Não, posso ter o carro, você ficou comigo. Cada um foi com o seu carro. Não, só para lembrar que eu... Né? Mas eu já tive uma experiência... de
de dar carona para uma senhora. Ela era membro da nossa igreja em Nova Trento, o nome dela era Salute, né? E ela tinha idade para ser minha mãe. E eu fui dar carona para ela, levar ela em casa depois do culto, pois teve gente que falou mal de mim, né? E falou mal dela. Mas por quê? Porque ela morava no lado de um boteco, né? Aí todo mundo que está no boteco, as pessoas bebem todas, e aí, claro que vai falar mal, né? Então tem coisas que, se a gente quiser agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, né? Tem coisas que a gente tem que se garantir. Saber quem eu sou. Eu sou santo? Eu sou temente a Deus? Se eu for dar carona para uma senhora que nem a dona Doris, por exemplo, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Talvez eu até peça para ela sentar no banco de trás, no caso de uma senhora, talvez, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser extremamente rigoroso. Quantos estão entendendo? Né? Porque senão daqui a pouco... Religioso e rigoroso, né? Então a gente tem que ter um bom senso. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, ok? Agora, quantas profissões, né? Quantas profissões o camarada é dentista, ele tem lá uma secretária que trabalha com ele. Ele não pode então ter uma secretária, né? O cara trabalha no Uber. No Uber, o motorista de Uber, ele vai dar carona. Vai dar carona para mulher, vai dar carona para homem, vai dar carona para jovem. E aí então, agora um cristão não pode mais ter Uber? Um cristão não pode ser motorista de táxi? Eu creio que pode. É só saber como se comportar, né? Eu já tive uma época que se eu fosse fazer essa pregação aqui, que eu estou pregando aqui hoje, eu faria tudo diferente. Eu seria muito mais radical. Mas Deus tem me ensinado a ver de uma outra forma. É porque a gente é de cidade de interior, né? Mas tem cidade grande e tem algumas profissões que não tem cidade pequena, né? Uber nem tem lá em São João ainda, se tem um ou dois. Né? Mas até um pouco tempo atrás não tinha Uber ainda, né? Mas é aí. Então, nós temos que ser puros, nós não podemos ver maldade nas coisas, mas só não precisamos ser ingênuos também, né? Aconteceu uma situação, várias vezes já aconteceu, da minha esposa, eu não consegui pegar ela no horário de trabalho, no término do trabalho, eu estou numa outra cidade muito longe, e ela teve que apelar para táxi. No começo, eu indiquei para minha esposa um táxi de uma pessoa que foi indicado para mim por um outro pastor. E aí eu confiei, era um outro pastor que indicou para mim. Eu disse, Moura, pode pegar esse táxi aqui, que fulano indicou, então com certeza não vai ter problema. Mas, infelizmente, esse taxista não deu bom testemunho dentro do táxi. O que a minha esposa fez? Simplesmente nunca mais vai pedir aquele táxi. E ponto final, acabou. E a gente conheceu um outro taxista, que ele faz o transporte de uma cadeirante, amiga minha lá de São João, e esse outro taxista, ele trabalha junto com a esposa dele. Então, quando ele não pode, a esposa vai, quando a esposa não pode, ele vai. E já é um senhor de mais idade. E ele já prestou o serviço de táxi para minha esposa, a pastora Patrícia, mais de uma vez. Sempre foi respeitoso, nunca deu mau testemunho. Então, essa é uma pessoa que, no caso de uma emergência, ela pode pegar um táxi com ele, está dando para entender? Então, não dá para a gente criar uma regra, só a gente tem que estar ligado, a gente não pode ser ingênuo, né? Achar que todo mundo vai dar bom testemunho. Mas se eu conheço alguém que dá bom testemunho, eu não preciso ter medo, né? Porque no amor não há medo. Um homem não pode ter medo de falar com a mulher, nem a mulher tem medo de falar com o homem, né? Só porque você é casado ou porque eu sou casado. Nós estamos nesse mundo aqui. Nós aqui no nosso ministério, a gente tem um hábito de mulher pastorear mulher e homem pastorear homem. Isso facilita muita coisa. Mas, agora, eu creio que a minha esposa, a pastora Patrícia, vai estar mais próximo do que nunca, né? Principalmente porque ela está vindo aí de um congresso de 3 dias lá com a Viviane Martinello, lá em Criciúma, né? Então, amanhã ela vai pregar lá em Canelinha, as mulheres todas aqui, os homens também estão convidados para o culto amanhã à noite lá em Canelinha, que com certeza ela vai voltar pegando fogo, né?
Agora, meu Deus, vai pegar fogo em tudo, que o pastor Christian já estava pegando fogo, acho eu. Agora com a mulher pegando fogo, vai queimar tudo, né? Aí nós vamos cantar aquela música, deixa queimar, incendeia, Senhor, a sua noiva. Né? Essa é a música para meia-noite lá. Então, amados, é que tem coisas que tem que ter bom senso, né? Amém? Em Lucas 11:34, Jesus disse, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que esteja em você não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Lucas 11:34. Jesus disse que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser luz. Agora, se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser trevas. Então, a pessoa que é pura, ela não vê maldade em tudo. Tem gente que vê maldade em tudo. Tem gente que tudo vê maldade. Isso daí, o que é? O coração está sujo. A pessoa foi contaminada por esse mundo. Mas Jesus, na casa dele, ele quer nos limpar do que o mundo nos fez. O mundo quer nos sujar. E Jesus quer nos limpar. Eu não posso ver maldade em tudo, porque apesar que existem pessoas maldosas, apesar que existem pessoas que a gente não pode confiar, apesar que existem pessoas do mal, existem ainda pessoas do bem, existem pessoas querendo fazer a coisa certa, existem pessoas que têm temor a Deus. Houve na história um homem chamado Elias, que num determinado momento da sua vida, ele se trancou numa caverna e pediu a morte. Ele queria morrer. Por quê? Porque ele se achou sozinho. Ele estava debaixo de uma perseguição, uma mulher queria tirar a vida dele, uma rainha chamada Jezabel, e ele estava com medo de morrer. E ele se trancou numa caverna e ele disse, Deus, basta, eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu estou sozinho aqui. Todo mundo me deixou, estou eu sozinho aqui lutando por aquilo que eu acredito que é certo. E aí Deus vem visitar ele naquela caverna. Deus faz uma sessão de cura interior com comida e cama. Terapia de Deus, comida e cama, né? Primeiro Deus deu comida, o anjo deu comida. Vai dormir um pouquinho. Aí ele acordou, mais uma comidinha, né? Dorme mais um pouquinho. Aí Deus, comida e sono, né? Coisa, terapia de Deus, né? Depois de comer e dormir, aí veio um terremoto e tal, mas Deus não estava no terremoto. E veio um vento, mas Deus não estava no vento. Aí veio uma voz calma e suave. Aí Deus estava naquela voz calma e suave. É a voz da Gabi. Elias, o que fazes aqui? Ah, Senhor, todos os profetas te abandonaram e deixaram a tua lei, e todo mundo, ninguém quer saber de nada. Eu estou aqui pelejando e fazendo a coisa acontecer, e estou lutando, e estou trabalhando por essa igreja, mas ninguém mais quer nada. Está todo mundo, foi todo mundo embora. Estou sozinho aqui. Aí Deus falou a Elias, não, você não está sozinho não. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Então, às vezes, amados, a gente acha que a gente está sozinho. A gente acha que nem vale a pena mais lutar, porque afinal de contas é só eu que luto, não vejo ninguém lutar por mim. Afinal de contas eu estou tentando fazer certo, mas no meu lado tem um monte de gente fazendo errado. Não. Tem mais 7.000. Tem mais um monte de pessoas que estão fazendo certo. A gente acha que é só nós, mas não é só nós não. Tem um monte de pessoas tentando. Não estou falando de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas a gente não vai encontrar. Eu que estou pregando tudo isso aqui para você, um dia eu posso errar. E aí? Se eu errar? Sou ser humano. Você também é ser humano. A vida que segue. Mas a gente ensina o certo por quê? Porque a gente quer fazer certo. Ele não ensina certo porque a gente quer fazer errado. A gente ensina certo porque a gente quer fazer certo. Amém? Amém? Então eu preciso ter olhos bons. Tem gente que vê maldade em tudo. Eu não posso ver maldade em tudo. Eu preciso ainda acreditar no ser humano. Semana eu prometi que eu vou levar umas roupas que tem lá em casa, que eu tenho, graças a Deus, no meu aniversário, ganhei muita roupa, então estou com o meu
Meu guarda-roupa está abarrotado. Então eu tenho que separar algumas roupas para doação, né? E tem um camarada que ele pediu roupa para mim. Eu sei que esse camarada, por alguns testemunhos, ele não merece nem a roupa usada. Por alguns testemunhos que esse camarada já deu. É um mendigo que está sempre pedindo coisa lá em Canelinha. Mas ainda assim eu dei a minha palavra, eu vou levar a roupa para ele. Eu dei a minha palavra, né? Agora imagina, se a gente agora não querer fazer mais o bem para ninguém, que a gente suspeita que é mal, ou que a gente suspeita que não é, que é corrupto ou coisa, a gente vai fazer o bem só para quem faz o bem? Jesus Cristo disse que se vocês fizerem o bem só para pessoas que fazem o bem, até os publicanos fazem o mesmo. Olha só o que está escrito em Mateus. Vê se eu acho aqui. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Estamos quase acabando, tá? Falta bem pouquinho para acabar. Estamos no finalzinho aí. Aguenta firme aí. Não deu nem 9 horas ainda. Geralmente a gente vai até meia-noite. Só que não, né? Mateus 5, 43. Alguém achou aí? Olha o que Jesus fala aí, ó. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. E aí Jesus diz assim, ó, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa palavra perfeito aqui no grego é a palavra teleios, né? Que tem até 7 significados na língua portuguesa, mas o significado melhor, a melhor tradução é a palavra maduro. Porque Deus não exige perfeição de ninguém. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo, né? Então a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Então a perfeição aqui é no sentido de maturidade. Jesus disse, sejam maduros como maduro é o vosso Pai que está no céu. Agora interessante, Jesus disse para a gente ser maduro depois que ele falou que a gente tinha que amar o inimigo e fazer o bem até para quem não merece. O que eu aprendo aqui? Que uma pessoa que realmente é madura é quem já aprendeu que deve fazer o bem até para quem não merece. Esse é quem amadureceu. Porque quando ainda eu estou querendo fazer o bem só para quem merece, eu estou querendo ser bom só com quem merece, eu ainda não amadureci o suficiente. Porque o Evangelho não é sobre isso. Alguém aqui merecia o perdão dos pecados? Alguém aqui se considera bom? Como o jovem rico disse para Jesus que ele era bom, Jesus disse, não, eu não sou bom não. Bom é meu Pai. Né? Ninguém é bom. Ninguém é justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Né? Então, amados, foi só a graça que nos alcançou. O que nos alcançou foi a graça. Essa semana na Escola de Fundamentos a gente começou a aprender sobre a graça. É o assunto da semana, graça. Daqui a pouco vai sair no YouTube, né? Já dei a aula lá, mas ainda não foi para o YouTube. Então a graça é algo que a gente não merece. Ninguém merecia o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Nós merecíamos a cruz. O pecado, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o que nós pecadores merecemos? Merecemos a morte. É isso que nós merecemos. Mas Jesus tomou o nosso lugar para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e recebesse o perdão dos nossos pecados, mesmo sem a gente merecer. E por que
Jesus fez tudo isso por nós sem a gente merecer, e a gente acha que as pessoas têm que merecer alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa por elas. Então, o amor do tipo de Deus é um amor incondicional. Ninguém merece. Não é por meritocracia, né? Então, esse é o grande desafio do Evangelho. A gente estender a mão para quem não merece. A gente fazer o bem para quem não merece. A gente pagar o bem, o mal com o bem. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. É ser diferente. Finalmente, amados, Salmo de número 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Diga para o seu irmão, há esperança. Há esperança. Amém? Queria que você fechasse os olhos. A Mara vai colocar uma música ali. Eu queria que você prestasse atenção na letra dessa música. Amém? Se puder, pode botar o som bem alto aí. O pastor é meio surdo mesmo. Vê se ela vai conseguir ali. Feche seus olhos. Presta atenção nessa música, amém? Sabe, Senhor, demandado pelo Senhor, perdi a visão, perdi o temor.
existe alguém aqui entre nós que gostaria de pedir a Deus que o Senhor pudesse nos dar essa condição de voltar à inocência, de voltar a acreditar no ser humano, de voltar a acreditar que há esperança, que Deus ainda tem poder para transformar vidas. Deus ainda tem poder para transformar viciados em cidadão do bem, alcoólatras, prostitutos, adúlteros. Deus tem poder para transformar corruptos, políticos corruptos, bandidos, ladrões. Deus tem poder para transformar o ser humano. O dia que um cristão perder a esperança nisso, não há mais nem razão de nós estarmos reunidos em nome dele. Nós precisamos acreditar que o evangelho que nós pregamos é o evangelho que tem poder para transformar vidas. Está escrito na palavra de Deus que Ele remove o coração de pedra e dá um coração de carne. Nesse momento, quem sabe você está lembrando de pessoas que têm um coração de pedra, pessoas que estão endurecidas, pessoas que estão amargas, pessoas que estão feridas, pessoas que aparentemente não há esperança. Deus nessa noite te diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Acredite, tenha olhos bons. Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode sarar, Deus pode fazer de um bandido uma pessoa do bem, um cidadão do bem. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, a esperança vive. Aleluia! Que Deus nos dê olhos bons, que nós possamos pensar de maneira positiva, porque está escrito: assim como eu penso na minha alma, assim é. Que Deus nos dê um coração puro, um coração cheio de fé, um coração cheio de esperança, um coração que acredita em dias melhores, como está escrito: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos para vos dar um futuro de esperança. Deus tem dias melhores para a sua igreja. Na semana passada eu preguei aqui: levanta-te, amada minha, formosa minha, levanta-te, porque o inverno já passou, o tempo de cantar chegou. É tempo de cantar, é tempo de se animar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu profetizo um tempo de alegria sobre a tua vida. Eu profetizo um tempo de alegria. Eu profetizo que Deus vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Toda lágrima, Ele vai enxugar toda lágrima. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a cantar o hino da vitória. E juntos nós vamos nos alegrar no Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia! 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 Sim, Senhor, nós pedimos, Pai, dá-nos um coração puro, Senhor. Dá-nos olhos bons, Pai. Em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, em dias melhores para aqueles que te servem, para essa nação, Pai. Nós cremos que o Senhor pode transformar todas as coisas. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amados, uma semana de bênção e de vitórias para todos vocês. Só alguns avisos rápidos, né? Amanhã, se alguém quiser ouvir a pastora Patrícia incendiada pelo Espírito Santo, né? Estão todos convidados para o culto amanhã à noite lá em Canelinha. E segunda, terça e quarta, nós vamos estar organizando o nosso 6º Encontro das Águas, né? Que é um encontro que o pastor Cristian realiza todos os anos. É um encontro, é como se fosse um retiro na igreja. São 3 dias seguidos, vai acontecer na segunda, na terça e na quarta, porque nesse dia, segunda-feira agora é o primeiro dia da primavera, né? Lá em Israel é primeiro do ano, porque eles não seguem o nosso calendário, né? Eles não seguem o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Então lá em Israel, segunda-feira agora é primeiro do ano de 5.786, se eu não me engano. Então a gente celebra esse encontro no primeiro dia do ano. Então é uma festa que vai acontecer.
Cada noite vão ter 4 pregadores, cada noite é uma equipe de louvor diferente, né? São 12 pregadores, 12. Então, Tiago vem na quarta-feira, o pastor Maico na terça e o Leonardo também na quarta. Os zuninos estarão lá presentes. Então, todos estão convidados, a entrada é franca, né? Mas se quiser levar dinheiro para a oferta, pode levar, para a gente poder abençoar os ministradores, depois dar uma ofertinha para eles. Mas não paga nada para entrar, amém? Então, todos estão convidados a partir das 19h30, segunda-feira. Pastor, então na terça provavelmente a gente não faz célula, né? Isso aí eu queria pedir se vocês conseguirem organizar a célula para de repente na quinta, ou levar o pessoal da célula todo mundo lá, se conseguir fazer isso. Mas se tu achar que não dá, mantenha a célula, tá? Alguém que ia na célula já está gelada e a gente mantém a célula. Sim, isso. Mas se acontecer de todo mundo não se disponibilizar, a gente entende. Amém. Se conseguir, é bênção, né? Mas não quero que... Eu posso dar uma opinião? Sim. Eu creio que a célula é preferível ter a célula. Por quê? Porque lá é uma comida mais Ah, sim, lá é um alimento mais sólido, para né? pastores, né? A Gabi já teve ano passado lá, ela sabe como é que é. É. Mas eu fico a critério de vocês, tá? Isso aí ninguém vai... Até porque não é obrigatório, né? É só um convite, né? Amém? E eu só peço para os irmãos da igreja aqui, no final a gente vai conversar um pouquinho só sobre um detalhezinho, tá bom? Amém? Glória a Deus. A irmã Dori já botou em prática lá o dom dela, né? Já trouxe um cafezinho e coisa. Mas amém, estenda a palma da mão para cima que eu quero abençoar vocês, amém? Com o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, amém? Uma semana de bênção, uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém? Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, né? Dê um abraço aí, um aperto de mão bem forte, né? Em nome de Jesus.